Ok, o pessoal está chegando. Som 2, testes. 1, 2, testando som. Som teste. Teste do som para a roda dos esclarecedores. Mais uma transmissão de uma edição, uma retomada dos nossos bate-papos institucionais sobre a Bíblia. Já vamos retornar. Vamos começar a transmissão, pessoal, em 3 minutos. 3 minutos nós vamos dar o start à nossa noite de estudo bíblico. Vamos ter aí pelo menos 1 hora para conversarmos sobre alguns princípios da palavra de Deus. Vamos estar chegando. Esse é o tempo de você ter aí na sua casa caneta e papel para fazer algumas anotações. É um tempo de interatividade. Hoje aqui o Dr. Orlando, mestre em divindade. Acabou de chegar para rimar, né? Acabou de entrar aqui na transmissão. Dr. Orlando, o máximo. Parece. Doutor em divindade, como diz ele. Doutor em divindade foi boa. Mas essa é a formação do mestre na teologia. Que eu não sou, no caso. DDI, né? Curso aprovado por Deus. Oi? Curso aprovado por Deus. Olha só, você pode, falando agora, ajustando mesmo, alinhando as nossas velas aqui para a nossa viagem pela Bíblia. Eu queria que você pegasse mesmo a caneta e papel, fizesse algumas anotações e, sobretudo, uma das propostas da Rota dos Esclarecedores é que haja interatividade. Quando nós começamos aqui há 2 anos e meio atrás a roda, aí a proposta era justamente sempre essa, em que você, uma ideia de uma escola bíblica, onde você pode tirar as suas dúvidas, perguntar, interagir. Como que nós vamos fazer? Pessoal, os membros da igreja, eles estão dentro do grupo, do WhatsApp. Vocês vão fazer as suas perguntas aí, tirar as suas dúvidas, e vocês vão colocar no grupo do WhatsApp. O presbítero Roberto, ele vai estar colhendo essas perguntas e vai estar trazendo em tempo real aqui para nós estarmos discutindo os assuntos, mediante as dúvidas, perguntas de vocês. Isso no grupo do WhatsApp. Então o presbítero Roberto vai estar cuidando. E no chat, você que não faz parte, você está assistindo e não tem aí o seu contato no nosso grupo do WhatsApp, você não faz pergunta? Não, você vai fazer pergunta também, se você quiser, óbvio. Aqui nos comentários, tá? Aí a equipe aqui de transmissão, liderada aqui pela Salma, ela vai trazer a pergunta aqui para nós também. Então tem 2 canais aí para você interagir conosco, ok? Então, 3 minutos, vamos fazer uma oração e vamos dar início aqui à nossa roda dos esclarecedores. Pai, eu te agradeço por mais essa oportunidade, te agradeço por esta noite. Agora entramos na tua presença com toda a reverência, Senhor, entramos agora em tua presença com todo o respeito e honra, pedindo, amado Espírito Santo, que o Senhor venha estar conosco. Precisamos sempre, Senhor, da tua iluminação em relação àquilo que já foi revelado um dia na tua palavra. Nós precisamos da tua graça, não basta o conhecimento intelectual, precisamos sempre da iluminação sua para o texto, Espírito Santo. Então vem ser conosco essa noite, eu te peço, abençoa o teu povo através do conhecimento, desperta a tua igreja. Ó Senhor, certa vez o Senhor, através da boca do profeta, disse o seguinte: o meu povo está morrendo porque lhe falta o conhecimento. Pai, o Senhor sabe o quanto esse texto mexe comigo, com as minhas estruturas, e o quanto eu me preocupo, Senhor, em chegar um dia na tua presença e poder prestar contas, Senhor, como alguém que um dia se esforçou
para ensinar a tua palavra, para compartilhar do conhecimento da tua palavra com graça, Senhor, para que o seu povo tenha alimento sólido. Então eu te louvo e te agradeço e te peço, vem estar conosco essa noite, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu convidei o pastor Orlando. Cada quinta-feira nós vamos ter uma pessoa participando aqui conosco, vamos ter os nossos obreiros, e hoje eu dei start aqui com o pastor Orlando Máximo nessa programação. A roda ela funciona da seguinte forma: ela é realmente quase um círculo e quem está ministrando fica ali no meio, e é o povo que faz um círculo. Nós não temos isso aqui, mas a ideia da roda ela se mantém no sentido instrucional para você que está assistindo e participando conosco. Nós vamos falar hoje, eu vou ler um texto que está dentro de um contexto. Eu quero fazer a apresentação do pano de fundo para vocês, que está registrado em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo é o 25. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Um texto muito famoso e muito pertinente para a agenda em que a humanidade vive. Estou esperando você se achar aí. Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso 1 em diante. Diz assim esse texto bem famoso: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias. Algumas versões está escrito loucas ou imprudentes, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós também. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não isso. Vigiai, pois porque não sabeis o dia e nem a hora. Eu acho interessante esse texto aqui, pessoal, na apresentação, aqui nas preliminares desse nossa aula, nossa conversa, que o capítulo 25, ele está diretamente ligado ao capítulo 24. E o capítulo 24, ele é o famoso capítulo escatológico, que Jesus vai mostrar sinais tenebrosos na natureza, apresentando ali o prelúdio da sua volta, do seu retorno. Então, nós vemos, vale a pena depois você em casa dar uma lida em Mateus 24, vendo esse prenúncio, esse prelúdio da vinda de Jesus. E logo em seguida, no mesmo contexto, entra o capítulo 25. E aqui nós vamos encontrar uma situação interessante. Aliás, alguns detalhes aqui que eu quero colocar na pauta da conversa aqui com o pastor Orlando essa noite. Primeira coisa que ele vai falar que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Então é interessante, porque existem alguns qualitativos que eles são muito similares aqui, pastor. Primeiro vai falar de 10 mulheres, e ambas, embora mulheres, similaridade,
virgens, similaridade. E também nós vemos aqui uma coisa interessante nesse texto, que é: tomaram as suas lâmpadas. Então eram 10 mulheres, 10 virgens, e as 10 tinham lâmpadas. Então, quando você olha o fator estereótipo, pastor Orlando, nós vemos que há uma uniformidade nisso, né? Porém, tem um detalhe aqui: algo que é interno, que isso aparentemente não tem como ver, se revela, que é justamente a falta do azeite. E aqui nós estamos falando de lâmpada. Deixa trazer para vocês, ouvintes, a clareza. Não tem nada a ver com essa lâmpada nossa que nós temos hoje, com a rede elétrica e tal. Nós temos que lembrar aqui que é um contexto onde não existia ainda Thomas Edison, não tinha esse nível de evolução tecnológica e tal. O pessoal ainda não tinha o entendimento que a água, ela gerava energia, a partir daí as hidroelétricas e tal. Não, é um outro contexto. Nós estamos falando daquela coisa, sabe aquela coisa bem no interior, bem rústica mesmo, aonde você tem a lamparina, e lá no Nordeste o pessoal chama de lampião. Eu já me lembro de algumas vezes que eu fui para o Nordeste e ia para a chácara lá, o sítio de parentes, lugares distantes, e aí a luz era a luz do lampião. Então precisa ter um pouquinho de azeite, para aquele azeite ele vai alimentando o fogo para poder tornar-se incandescente aquele recipiente. Então olha só, elas foram com a lâmpada tudo certinho, mas tinha uma coisinha que era um fator determinante, que era a falta do azeite. Nós estamos falando aqui de um tipo de combustível, né? Ele vai gerar de fato uma combustão para que possa gerar o fogo. Pastor Orlando, interessante quando nós observamos essa introdução, já nesse primeiro versículo, que vai falar que o reino dos céus é semelhante. Interessante porque vai mostrar essa uniformidade, mas a tal da essência, essa questão da combustão, não estava aparente, ao ponto que essas mulheres foram e não se preocuparam com isso, não deram valor a isso. Você queria fazer algum comentário nessa introdução a respeito disso, pastor? O texto, né, pastor Fernando, paz do Senhor, irmãos, boa noite a todos. O texto, como você disse, ele é uma resposta, né? Eu me lembro há muitos anos, na época, eu novo na fé, eu li um livro, né, de Caio Fábio na época, e ele falando sobre isso, eu nunca mais esqueci, já ministrei sobre isso algumas vezes, sobre as parábolas do tempo do fim. Então, essas parábolas elas estão extremamente ligadas à pergunta que os discípulos fizeram. Então, Jesus primeiro estabelece as questões da natureza humana, e depois ele vem falar do estado das pessoas, né? E uma coisa que você colocou relacionada à essência, é que talvez seja até um sinal para a gente, né, o fato de que, infelizmente, somente a chegada do noivo, do noivo, é que vai revelar a essência de cada um. Não adianta a gente tentar ficar querendo julgar as pessoas, dizer quem é salvo, quem não é salvo. Só o noivo que vai ter só a manifestação dele é que vai manifestar, que vai mostrar a essência de cada um, né? O que está dentro de cada um. Infelizmente, pastor Fernando, nós não temos a capacidade, como líderes, pastores, de chamar para fora o que está dentro das pessoas. A gente tenta, você ora, mas só o noivo que tem só a manifestação dele que traz essa revelação, né? Ou felizmente, né? Deve se pensar também a possibilidade. Uma vez o pastor Paulo Zero ministrou sobre isso e ele falou: eu não sei se eu queria saber o que está no coração das pessoas, não. Nessa perspectiva. Nessa perspectiva eu falei. Você imagina eu pregando aqui e sabendo o que os outros estão pensando da minha pregação? Ele falou: melhor não saber, não. Pois é. Ontem eu assisti a um filme com meus filhos e, em um dado momento, o ator ele precisava pegar
fruto para poder, aquele fruto, a essência daquele fruto ia salvar a rainha, que estava à beira da morte, né? E quando ele chega no estágio mais difícil, tem um dragão que protege aquele fruto, né? E ele é um médico. E quando ele percebe aquele dragão encolerizado, e uma das coisas que ele tinha, ele conseguia falar com os animais, então ele fala com o dragão e fala: olha, eu consigo resolver o seu problema aí, né? Você está com um problema no seu estômago, no seu intestino, né? Você gosta de fogo. Pois é. E aí ele vai ajudar o dragão. Quando ele vai ajudar o dragão a tirar, evacuar tudo aquilo, eram armaduras de guerreiros que chegaram ali perto, ele comeu e matou e aquela coisa toda, tudo aquilo estava no intestino do dragão, né? Então quando sai tudo aquilo, sai assim, muitas coisas de guerreiros mesmo, tudo dentro do dragão. Então pensando nisso, né, quando eu pensava ontem sobre o que nós íamos falar hoje, eu vi aquilo e falei, puxa, tem coisas que estão dentro das pessoas que é melhor não saber mesmo, né? Que se revele com aquele que é capaz de lidar com isso, né? É verdade. Então, aqui nós vamos encontrar, então, uma consideração interessante, pastor, que é exatamente o néctar do que você falou, está justamente interligado ao fim. São as parábolas do fim, são os prenúncios do fim. Quando nós pensamos nisso, pastor, nós vamos ver uma relação de prudência e imprudência. O que você tem a falar sobre essa relação dessa combustão, a pessoa ser prudente ou não ser prudente? Como que se torna essa relação de uma ortopraxia na nossa vida, de atitudes práticas? O que você enxerga que isso pode vir a somar na vida das pessoas? Ou seja, onde eu quero chegar? O que nós podemos ajudar as pessoas nessa reflexão a não ser esse nexo aqui? Algumas atitudes práticas que levam a pessoa a ser essas virgens loucas e as virgens sábias, prudentes. Bom, eu não sei, pastor Fernando, se o que você propôs você vai seguir um roteiro. A gente pode já ir lá na frente, voltar. Podemos caminhar, né? Tranquilo. Deixa eu só até dizer o seguinte, você que entrou depois, não estava no comecinho, você pode elaborar suas perguntas. Se você é membro da igreja, manda no grupo da igreja, o presbítero Roberto vai acompanhar e vai trazer para nós. Se você não é membro da igreja, aqui nos comentários você pode fazer sua pergunta e a nossa equipe aqui vai trazer também para nós. Até 8h30 nós vamos discorrendo, depois de 8h30, quem tiver pergunta, um comentário já pode mandar e nós vamos ler os primeiros comentários, ok? E para você que chegou depois, nós estamos falando sobre Mateus 25, a parábola das 10 virgens. Pastor Fernando, é assim, eu estava lendo um pouco antes agora sobre essa parábola. A ideia de Jesus é falar com os discípulos sobre vigilância e prontidão. Tá? Aí ele vai falar dessa vigilância e prontidão. A figura, depois a gente pode comentar a figura que é usada, porque esse texto é importante identificar quem é o noivo, como que era feita a festa, por que essas meninas tinham que estar com essa lâmpada com azeite. A história é exatamente para isso, para demonstrar que ponto elas foram negligentes. Agora preste atenção no detalhe curiosíssimo, é que elas sabiam o que mantinha a lâmpada acesa. Né? Tanto é que na hora que elas perceberam, eis o noivo, que as lâmpadas estavam apagando, elas não falaram assim, o que usa nisso aqui? Banana? Laranja? Não, elas sabiam, dar o azeite de você, ou seja, elas estavam cientes do que mantinha a lâmpada acesa. Só que se não levar não, que isso aí é de boa, não esquenta não. Então, uma vez eu estava comentando sobre isso, e a gente sabe, Fernando, você vai lendo os textos bíblicos várias vezes, e eu imagino assim que é isso que faz a gente virar perito num assunto, ou num determinado texto. E uma vez eu lendo esse texto, me veio assim ao coração, né? É que tem eventos, por exemplo, o camarada me convida, vamos em casa, comer um churrasco e tal, ou vamos no aniversário do meu filho e tal. Tem coisas que dá para você olhar e falar assim, não, olha, não vai dar, difícil, tal. Ou seja, nem todo evento ele é fundamental para a vida. Agora, o casamento ele era tratado na cultura judaica como algo assim muito sério, é um evento que
convidado para o evento, não tinha que tratar o evento, ainda mais quem se comprometeu, tinha que tratar o evento com a máxima seriedade. E, ao que tudo indica, essas virgens e prudentes, elas não olharam para o que elas foram convidadas com a devida seriedade, com a devida atenção. Então, se nós formos olhar assim, em termos práticos, olhando para a vida da gente, o que a pessoa precisa é de olhar para o seu cristianismo com a máxima seriedade, né? Eu brinco, Ricardo, sobre essa parábola, sempre falando o seguinte, que ela é a parábola que casa bem com aquele hino que o pessoal cantava antigamente, né? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Ou seja, sempre atrasado, preparado. Ou seja, vai buscar o azeite, a hora que não é para buscar o azeite. E é engraçado, eu estava lendo o Matthew Henry, ele diz assim, que todo cristão pode correr nos mesmos erros. Que é o seguinte, todas dormiram. Na verdade, não era para ninguém dormir, mas o noivo demorou, e aí aconteceu, todo mundo dormiu. Só que é o seguinte, teve gente que dormiu, ou seja, falhou, tá? Mas que tinha reserva. Agora, tinha gente que não, que apostou tudo na rapidez da situação. Costuma dizer que é aquele tipo de cristão, né? Que para ele tem um foguinho só, então que as coisas se resolvam rápido. Porque se demorar, não vai rolar, não. Se demorar, eu me perco. Interessante. Essa relação do atraso do noivo, ele é muito interessante, porque se nós formos ver de fato, eu, por exemplo, estou envolvido com essa questão de aguardar o noivo, de aguardar a vinda de Cristo, cantando músicas, ouvindo músicas sobre isso, desde 79. E não foram uma nem duas vezes, pastor, que eu ouvi questionamentos de pessoas que se afastaram e outras que zombam do cristianismo, dessa nossa perspectiva do arrebatamento, e diziam o seguinte, poxa, tem 2000 anos que se fala essa história que Jesus vai voltar e nada de Jesus voltar. Eu falo, olha, não é bem assim. Eu diria para você o seguinte, que há 2000 anos, para todas as gerações que passaram, Jesus voltou. Só não voltou naquela perspectiva de Mateus 24, mas que ele voltou e de alguma forma o pessoal teve que prestar contas, queira ou não, teve que passar, porque basta morrer. Agora, essa perspectiva do atraso do noivo é uma perspectiva interessante, porque é uma perspectiva em relação de nós para com ele, do ser humano para com ele. Interessante, tem esse texto é um texto de dupla faceta aí, né? Porque o noivo não atrasou, o Senhor ele tem um controle sobre tudo, sobre todas as situações, as coisas. Ele quem sabe o tempo, a hora, ele que tem o controle sobre tudo. Por isso que está falando da questão do casamento. O casamento ele tinha todo um ritual. Então, primeiro você assumia o compromisso, né, com a noiva, o noivo e a noiva, casar e tal. Depois o noivado era feito na casa da noiva, e aí a partir dali o casamento ele poderia ocorrer. Geralmente demorava um ano, e um ano depois, na noite, o noivo chegava, e por isso a questão das lâmpadas, o noivo chegava com os seus amigos para buscar a noiva, e aí eles iam para a celebração na casa do noivo, e a partir dali eles estavam juntos. Então o que acontece? Quando o noivo chegava, por isso que eles gritavam, eis o noivo. Qual que era o papel dessas amigas da noiva? Você vê que a noiva não é citada aí. Sim. Qual que era o papel dessas amigas da noiva? Iluminar o caminho para a chegada do noivo, entendeu? Por isso que isso aí diz respeito à vida do cristão. Você ilumina o caminho para a manifestação de Cristo, para a presença do Senhor. Então, assim, a igreja, com o brilho da sua vida, ela tem que estar apontando que o noivo está. Na verdade,
é que as meninas negligenciaram a responsabilidade que ela tinha. Né? A Bíblia vai falar em vários textos sobre essa necessidade do cristão brilhar. É Colossenses, né, que fala que nós temos que resplandecer como astros nesse mundo. Né? Então, tudo que brilha aponta o caminho, aponta a direção, dá indícios, né, na direção. Então, a questão é essa. E olhando nesse contexto que você está falando, quando o noivo vem, as lâmpadas dela estavam apagas. Eu li um comentário, Marcelo, que eu achei extremamente interessante. É só, imagina, tinha as prudentes com lâmpada e com azeite, as imprudentes com lâmpada, mas sem um azeite suficiente. E na verdade, você percebe que tem gente que nem foi convidada para o casamento porque não tinha lâmpada. Eles comentam assim que a pessoa, a lâmpada era um característico de que a pessoa estava, a lâmpada acesa era um característico de que a pessoa estava envolvida com a festa, com o cortejo. Se a pessoa estivesse com a lâmpada apagada, significa uma pessoa que não faz parte do contexto. O famoso bicão da festa. Então é essa. Então, só, lição prática aí para os irmãos. Lâmpada acesa é sinal de que você é um convidado do reino. Viu? Lâmpada apagada pode ser que você está de penetra aí no meio da igreja. Ainda temos 5 minutos para uma interatividade. Só perguntar para a equipe aqui. Temos perguntas? Ainda não? Ok. Nós sabemos eu li com o pessoal falava assim, às vezes eu estava dando aula, eu perguntava assim, né? E alguma pergunta? Aí o pessoal falava, você explica tão bem. Eu ficava me achando. Olha só, tem uma questão interessante aqui, pastor, vamos trazer isso também um pouco mais para a questão, ainda continuando para a questão prática. Eu acho interessante essa. Eu fico olhando aqui, tem uma galera que entrou aqui, que eu compartilhei no seu pessoal. Pessoal, e eu falei que alguém citou. Pode ter pergunta aí também, é isso aí, legal. O pessoal que estiver aí no Face particular do pastor Nando também, se quiser fazer pergunta para ele, pode fazer. Ele está à disposição para responder toda e qualquer dúvida. Olha só, nós temos a Bíblia é toda cheia de simbologias, né? E por isso que se faz necessário a iluminação do Espírito Santo para entendermos essa questão das simbologias. Porque é interessante, no mesmo versículo, às vezes, ela está falando de uma coisa concreta e daqui a pouco já fala de algo simbólico. O assunto aparentemente muda, mas tem a ver com o contexto das simbologias. Quando nós pensamos em azeite, pensamos na figura do Espírito Santo. Então, a figura da água tem a ver com o Espírito Santo, a figura do azeite, né? Jesus ele vai falar lá em João 4, eu sou a água da vida, e aquela questão toda que mata a sede da alma. E quando nós pensamos o fogo, o Espírito Santo também, quando pensamos, né, uma bomba, né, e o azeite, aqui tem a ver com essa questão. Porque quando nós trazemos para a vida prática, a falta do Espírito que vai revelar uma outra coisa que é importante, que lá em Gálatas vai ser tratado sobre isso, que é o fruto do Espírito. A igreja, ela precisa urgentemente olhar para essa questão de ter o azeite, ter o Espírito Santo, porque tendo ele se revela o modelar da nova criatura através dessa manifestação do fruto do Espírito. Mas Fernanda, eu vou te complicar, né? Posso? Opa, estamos juntos. Você olha para a igreja de Corinto, a igreja era cheia de dons, de azeite, de unção, e era do canal. Tinham sérios problemas, né? Entendeu? A igreja era a igreja que faltava comunhão, os camaradas eram partidaristas. Mas aí não tem a ver. E resolvia tudo na língua estranha, profecia. Não, mas aí eu não estou falando. Mas eu não estou falando exatamente da manifestação dos dons, e sim do fruto do Espírito de Gálatas 5. Entendeu? Eu não estou aqui, quando eu falo da questão do Espírito Santo. Só assim, eu
lógico, sou pastor mais velho que você, então vou fazer uso da patente. É assim, ó, você olha o texto, eu tenho muita dificuldade, mas muita. Para mim é uma regra de hermenêutica isso. Eu tenho muita dificuldade de desprender parábola do contexto dela. Desprender parábola. Ela tem uma finalidade. E a ênfase aqui vai recair, e aí sim, até sem ir lá no texto, a ênfase aqui vai recair sobre caráter. Porque ele vai falar assim, poxa, como que eu te convidei para o meu casamento, uma coisa tão importante, você tratou com tanta negligência, tanta falta de prontidão, como é que você não cuidou da situação? Poxa, se você tem consideração por mim, se você me ama mesmo, você devia estar transbordando de azeite, devia ter um latão de azeite. Não, agora você chega, eu chego aqui para a festa, você está aí, todo mulambento no canto, aí, com uma vela quebrada na mão, toda. Que isso? Então, assim, eu imagino, e aqui essa palavra, Fernanda, ela tem uma ideia assim, interessante, que é o seguinte: quanto tempo nós somos capazes de esperar? Porque esperar, para mim, é uma das grandes virtudes do cristianismo. Você vê na igreja, tem gente que não espera casamento, a casa primeiro não serve, que aparece, depois reclama e o cara também. Tem gente que não espera na hora de tribulação, tem gente que não espera, às vezes, uma porta aberta de trabalho, as pessoas não esperam. Para a gente aqui, obreiro, tem gente que não espera a hora certa para ministério. A gente sempre fala na prática ministerial, tem gente que abre a porta, cara. Outra coisa é a porta ser aberta para você, né? Uma coisa é alguém chegar para você, te dar fora íntimo, falar assim, puxa, eu estou vendo que você tem ministério. Outra coisa é você sair, alguns irmãos saem, pega o microfone e diz, eu sou pregador, eu sou profeta, hoje o reino de Deus vai descer aqui, porque eu estou aqui e tal. Aí você olha e fala, rapaz, então está cheio de gente no reino que não sabe esperar. Que a espera, a pessoa fala, não tem paciência para isso não. Tal. Então, quem sabe esperar, quem tem paciência, já sabe disso. Puxa, eu tenho que produzir isso que você está falando, né? Fruto. Tá? Um texto assim, que eu gosto muito de casar com essa parábola, porque você percebe que no caso dessas meninas aqui, o que estava acontecendo? Estava faltando, não é verdade? Estava faltando uma coisa. Elas achavam que o que elas tinham era suficiente, mas não deu. As outras falavam, eu acho que eu não tenho o suficiente, vou acrescentar. Então, não está escrito lá que a luz do justo é como mais. Você já reparou que tem gente que é cada vez menos? Aí na primeira carta de Pedro, na segunda carta de Pedro, ele fala da riqueza da nossa fé, tal, e ele fala assim, por isso, empregando toda diligência, acrescentai a vossa fé. Me parece essa figura das virgens que está esperando, como você vai ter que esperar, não fica só, eu tenho fé, não, acrescenta. Ricardo podia ver para a gente aí a certeza, são 9. Acho que é 1 Pedro 5,10 e a outra é Filipenses 2,15. 2,15 eu tenho certeza. 1 Pedro 5, ou é na segunda? 10. Ele vai falar de uma série de coisas para a gente acrescentar, empregando toda. E ele até fala o seguinte: quem não tem essas coisas, quem não está acrescentando isso na vida, vê somente o que está perto. Agora, por outro lado, ele diz assim: quem acrescenta essas coisas na vida, vai ser concedida a ele ampla entrada no reino de Deus. Você vê aqui, né, rapaz? Enquanto as outras estão aqui, bate na porta, abrem para a gente e tal, as outras entram lá, só alegria. A questão que eu citei aí, sobre o fruto do Espírito, nós vamos cair no mesmo lugar. Nós vamos cair no lugar comum. Por quê? Ele vai se revelar em amor. Você falou, poxa, eu fiz tanta coisa, não é isso? Você falou aí, poxa, você não se preparou. Quem tem amor, quem tem o amor, manifesta por conta do azeite. O azeite vai estar junto com a longanimidade. Você falou aí da questão da espera, ter um ânimo longo. Elas não tiveram longanimidade, certo? Porque elas
dormiram, não tiveram a paciência de esperar o noivo. Tem a ver com a raiz da palavra de um ânimo longo, não desanima fácil. O noivo não vem, o noivo está atrasado. Então nós vamos cair na questão do fruto, entendeu? Nesse ponto que eu digo, não na manifestação dos outros. Se você for olhar em termos assim, ó, azeite para um tempo, para dar uns pulos, tem uma galera que tem. Mas é azeite para a vida toda. Eu me lembro de uma vez, eu ouvi isso há uns 26, 27 anos atrás, numa reunião ministerial com o pastor Joel Sevanato. Eu me lembro que ele disse o seguinte para nós. Ele falou: estar animado por 3 dias é fácil. Não me brilha os olhos. Estar animado por 3 semanas, falando com obreiros, e eu estava nessa reunião, é fácil, não me enche os olhos. Até por 3 anos, ver um obreiro animado e tal, ele falou: tranquilo. Agora, 3 décadas, aí já começa a me brilhar os olhos. Falou: poxa, esse camarada é perseverante, está ali, é firme, é forte. É a coisa mais que eu vejo, coisa mais comum. Nós lidamos com obreiros há muitos anos, né? Qualquer lutinha, a pessoa tem para baixo. Vai aparecer uma bênção, parece aquela coisa do pica-pau. Isso, exatamente. Nós vimos no Play Center, né? Tá subindo o negócio, meu Deus do céu, o olho vai arregalando. Quando desce, é alegria. Então, essa questão, a grande questão aí, pastor, é exatamente isso: manter esse equilíbrio, serenidade no verão, no inverno, nas 4 estações que nós vamos passando pela vida, né? Tem gente que como é que fala o carinha lá? O Zayn Bolt, entendeu? Não gosto, 100 metros, acabou. O Zayn Bolt, né? E tem a galera que é maratona, meu amigo. Pá. Keniano. Keniano, cara. 42 quilômetros, entendeu? Fala: não, 100 metros, beleza. A Bíblia fala: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Não é, eu me lembro uma experiência, Fernando. Eu converti, eu estava uns 2 anos na igreja, né? E você já vai pegando aquela manha, convivendo, colando com os camaradas experientes. Eu lembro de irmãos que foram meus conselheiros, que são pastores até hoje. E você sabe, a galerinha jovem, negócio de competir, né? Quem pega mais, não sei o que e tal. Eu falei: rapaz, eu queria. Olhava para os irmãos que tinham 10 anos na igreja. Rapaz, será que eu vou chegar a 10 anos? Porque eu achava difícil as coisas. E me lembro que quando eu estava com uns 2 anos, se converteu uma galera lá em Rio Grande da Serra. E essa galera chegou arrepiando. Eles iam para os cultos na igreja Deus e Amor, para na hora que caísse o endemoniado, eles voavam tudo em cima. O dirigente não tinha nem chance. Ele falou: não, tira esses meninos aí, eles estão atrapalhando. Eles queriam expulsar demônio. E eu lembro de um deles, que até hoje está afastado do evangelho, que eles iam na minha casa para orar, eu morava sozinho e tal. No começo era uma admiração comigo, eu era mais experiente, instruía na Bíblia e tal. Chegou uma hora que um deles começou: não, eu interpreto línguas, não sei o quê, E eu tentava ponderar algumas coisas com ele. Ele falava assim: mas vocês na verdade são muito frios. Aí a gente começou com aquela conversa, ela começa a inventar desse. Não, Deus revelou a verdadeira sabedoria para os retos de coração. A sabedoria que você tem normal aí, tem uma verdadeira sabedoria que é para os retos de coração. Eu comecei a olhar, e aí eu falei para ele: rapaz, olha, deixa eu falar uma coisa, não esquece isso não, nós somos chamados para correr uma maratona, cara. Você está querendo correr uma corrida de 100 metros, você não vai dar conta, você vai cansar rápido. E aí ele, eu me lembro que algum tempo depois eu encontrei com esse rapaz armado, voltou a traficar, e aí eu falei: rapaz, mas e aí se surgiu um conflito, eu mato o cara e tal. Eu olhei e falei: cara, esse cara nunca conheceu a graça de Deus, nunca conheceu, porque não tem como, Fernanda. A pessoa que a graça de Deus alcançou a vida dela, ela já olha para a caminhada e ela sabe: a caminhada não para no púlpito, não para no ministério, não para numa porta de emprego aberta, não para no casamento. A caminhada acaba quando eu me encontrar com o Cristo. Olha o noivo. O negócio não é ficar aqui entre a gente, as meninas, não. O negócio é encontrar com o
noivo. Tanto é por isso que o grito é importante. Eis o noivo! É esse grito que a gente está alcançando, cara. Você acha que Cristo morreu na cruz para a gente ficar, conquistei uma casa, conquistei um carro, conquistei. Aí daqui a pouco, olha o noivo! Cadê o azeite? Aí o cara está lá, peraí. Não vai. Aí eu entendi, né? Aí toca a musiquinha, né? Chegou perguntas aí? Isso. Bom. Vai você é o apresentador. Vamos lá. Roseli, obrigado pela participação, querida. Pelo que entendi, temos que ter fé, nos prevenir e aprender a esperar e a acreditar. É isso Você mesmo. entendeu direitinho. É isso aí. E Roberta, você mesmo faz essa pergunta? Então aqui, pastor. Por que tem esta diferença de prudentes e loucas se todas eram virgens? Fala você ou falando? Qual que é o sentido? Porque, assim, eu pessoalmente, irmãos, não acredito que o fato de elas serem apontadas como virgens aí, talvez esteja só ligado ao fato de aspectos de pureza, né? de santidade e tal. E a ênfase mesmo está na questão do caráter delas. As prudentes, a prudência delas é revelada pela seriedade com que elas trataram o assunto, e a imprudência das outras é revelada pela falta de seriedade que elas trataram o assunto, a negligência. Então, o pastor acredita que o fato de 50% delas estarem dormindo revela a contingência da Igreja de Cristo, local, total, universal. Vamos fazer assim, ó. Nós precisamos da participação com os nossos ouvintes lá. Por favor, vem aqui e aí faz a sua pergunta aqui no microfone para poder interagir com o pessoal e fazer sentido para eles. Tá? Presbítero Ricardo aqui. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. A minha pergunta para o pastor Leandro foi a seguinte: se essa quantidade, esse contingente de pessoas, de 50% eram virgens, e as outras virgens e prudentes, as outras eram 50% virgens e imprudentes. Se essa quantidade, ela revela quantidade no corpo de Cristo, né? Como se dissesse 50% é salvo ou está calibrado com a vontade de Deus, e os outros 50% não estão. A pergunta é essa: se isso poderia revelar quantidade de pessoas, quantidade de pessoas qualificadas dentro da Igreja de Cristo. Usaria isso. Quer falar, Fernando? Bom, ele fez a pergunta para ti, você responde e depois eu tenho um pensamento sobre isso. Na verdade, não, Ricardo, porque não é o contexto da parábola, não é a ideia da parábola. Se você for olhar, se fosse 50%, estava bom. Só você pegar a outra parábola que está falando mais sobre resultados do reino, que é a parábola do semeador, ali é 25%. Ou seja, ali já cai. Já cai mais 50%. Cai mais 25%, né? Ou seja, fica só cai mais 25%. Então, assim, se você for pegar, tem semente lá, e sempre isso, né? Eu gosto muito daquela parábola que ela fala assim, que esse semeador saiu a semear. Por exemplo, aqui, dos irmãos que estão aqui. Quem aqui se converteu numa grande cruzada? Ninguém? Pela televisão. Se converteu pela televisão. Quem se converteu num culto em casa aqui? Então, pela televisão. Pela televisão, culto em casa. Ou seja, muitas vezes o que a gente acha? Que o pregador famoso vai ter uma semente diferente. Por isso que a ênfase não está sobre o semeador. O semeador pode ser uma criança da televisão, uma senhorinha que falou, quero dar uma palavra, daqui a pouco. Muita gente se converteu em casa, em cultos domésticos e tal, e também em cruzadas. Então, a questão agora, a semente é importante, que é a palavra de Deus,
e o terreno onde ela caiu. Ali é 50%, ali é 25%. Então, eu estava lendo, Ricardo, o que, presidente Ricardo, se você pegar o contexto da cultura judaica, é o seguinte: 10 é por quê? Porque o judeu não fazia nada se não tivesse 10 pessoas presentes. Casamento, culto na sinagoga, cultural, né? É cultural. Então, olha, julgamento, entendeu? Assim, negócio, tinha que ter uma galera de testemunha, entendeu? Então, o que acontece? O 10 aí está mais ligado a essa questão aqui, tanto é que é no Evangelho de Mateus, que é o Evangelho escrito para o contexto judaico. Né? Então, assim, a ideia é exatamente Jesus, aqui, ou pelo menos no Evangelho desse Mateus aqui, ele dá todo esse fechamento para que o judeu leia e se identifique com a história, com essa questão da vigilância, das virgens, tal, a prudência, o evento, o casamento e tal. O comentarista chamado William MacDonald, ele vai falar uma coisa interessante a esse respeito. Essa era uma dúvida que eu sempre, uma curiosidade que eu sempre tinha em relação dessa porcentagem, presbítero Ricardo, que você perguntou. O William MacDonald, ele vai falar o seguinte, que é uma das formas de dizer, olha, não é só porque você frequenta um ambiente que você está inserido nele. Não é de se pensar, cara. Você faz parte. É mais ou menos como uma partida de futebol. Está todo mundo no estádio. Mas tem quem é o jogador, que de fato faz virar o placar, e tem a galera que está lá só gritando ou chorando, né? Porque sempre no mesmo ambiente tem quem está gritando e quem está chorando, quem está vibrando e quem está chorando. Então, a questão ali, pastor, que ele vai citar o Matoen, não, você citou o Matoen, eu estou falando do William MacDonald. Essa questão não é exatamente uma estatística, mas é só também para dizer o seguinte, ó, não é porque você está aí dentro que você está garantido, entendeu? Você pode até ter todas, parece, mas não é. Você é virgem, você está no local, você está à espera, mas tem a lâmpada, virgem, está no local, era para estar tudo certo, mas falta uma combustão, o azeite. E aí é uma questão de prudência, né? Trazendo isso para a vida prática da gente, nós cristãos, nós igreja de Cristo Jesus, temos que ter o cuidado. Eu quero antecipar aqui praticamente a fala, o néctar final da coisa. Nós somos responsáveis, cada um é responsável para que a sua lâmpada tenha azeite. Tem gente que joga isso muito na conta do pastor, né? Você já passou por isso, pastor? Não passa por isso, né? O pessoal joga isso na sua conta, no seu colo, mas não tem jeito. Eu não posso orar, eu não posso substituir a tua vida devocional. É um conceito aqui, né? Uma vez eu ouvi um pastor ministrando isso, né? A primeira palavra da resposta da Cristina ao azeite, qual era? Não. Vai comprar. Ou seja, a primeira frase é assim, não dá. Por quê? O que esse irmão disse é o seguinte, é que vida espiritual é uma coisa intransferível. Individual. Não tem como. Eu posso incentivar, motivar, orientar, mas orar é uma ação da pessoa. Buscar Deus é uma ação da pessoa. Olha, eu vou me encher por você. Não tem como acontecer isso aí. Tem algumas perguntas aqui. Opa, parece que está chovendo pergunta aí. Muito bom. E essa aqui, ó. Daqui para agora você responde. Se o azeite, você que falou que o azeite é o Espírito Santo, então toma que o filho é teu. Vai questionar. Se o azeite é o Espírito Santo, o azeite reserva seria a nossa fé e a perseverança no Espírito? A pergunta do Bruno. Eu diria que na realidade, Bruno, obrigado pela sua participação e pergunta. Na realidade, a palavra reserva, ela acaba fazendo parte do conter, porque o Espírito Santo é assim, mas não podemos esquecer que ele é uma pessoa, e aí a questão do azeite aqui ela é figurativa, foi o que eu disse
né? Uma regra de hermenêutica, né? Que é a matéria que faz você fazer as correlações e interpretações bíblicas, vai dizer o seguinte: o azeite é uma tipologia, é como se fosse um código, tá? Conforme eu disse lá atrás. Agora é o seguinte, ele é uma pessoa, não podemos esquecer. Então, ele, quando nós temos, o temos em plenitude. O que o pastor citou aqui foi muito interessante. As pessoas, sobretudo nós pentecostais, confundimos um pouco essa questão de ter o Espírito Santo e naturalmente ter todas as manifestações do Espírito Santo. Podemos esquecer que o Espírito Santo, através dos dons, o Espírito Santo é ele quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. É ele quem nos revela Jesus, é ele quem nos conduz a Jesus. Ele é uma pessoa. E hoje, segundo o que o próprio Jesus diz no Evangelho de João, nós vivemos no ministério dele, o ministério do Espírito, ao ponto de que Jesus vai dizer que ele queria revelar algumas coisas para os discípulos, mas eles ainda não estavam preparados. Então ele ia enviar o Espírito Santo, e o Espírito Santo ia fazer esse trabalho dessa revelação maior, que é exatamente o que está acontecendo nesses 2 últimos 1000 anos aí. Então, só para te dizer, essa questão da reserva não é porque tem uma porção, ali é uma linguagem de tipologia, ok? O Espírito é uma pessoa. Quando nós o temos, naturalmente ele nos aponta para a revelação do Cristo. O jeitão tosco de explicar é assim, Fernando, né? O que mantém a lâmpada acesa? O azeite. O que mantém a vida cristã funcionando? O Espírito Santo. Ou seja, não tem. Você tem que estar. E aí, por que as pessoas resistem ao Espírito Santo, mentem ao Espírito Santo, entristecem o Espírito Santo? Ou seja, essa má relação com o Espírito Santo de Deus. Mas eu tenho, Fernando, eu estou pensando sobre essa parábola, eu tenho uma impressão que ela é mais radical, que a ideia nem está tratando, porque você pode pegar, por exemplo, a Bíblia fala da tolerância com os fracos na fé, fala do desanimado, que a gente tem que incentivar ele e tal, mas o desanimado não é salvo, entendeu? Ou seja, a salvação é o quê? É pelo ânimo ou a justificação é pela fé? Eu sou pela fé, mas eu não sou aquele camarada assim, tal. Então, eu imagino que essa parábola, ela tem uma finalidade muito mais de apontar a hipocrisia, tá? O fato de você estar, mas não ter, não ser, de você, isso é muito pessoal, tá, Fernando? Parábola é um negócio muito difícil de interpretar. Eu penso assim que talvez azeite, nem nesse contexto aqui, a gente tem muito contexto bíblico para falar de azeite como símbolo do Espírito Santo, mas nesse contexto aqui, me parece, eu tenho essa impressão assim, porque se você pegar assim, puxa, ela se perder, mas tinha um pouquinho de azeite. Então eu vou dizer o seguinte, que a pessoa era crente, tinha um pouquinho do Espírito Santo, não, o Espírito Santo é o que eu estou falando. Ou você tem uma pessoa que tem um pouquinho do Espírito Santo, ou você tem ou não tem o Espírito Santo. Então, uma pessoa. No caso, para mim, nessa parábola, a questão está muito mais ligada a isso. A gente que está na igreja, mas não é. Mas no caso ali, elas não carregavam um pouquinho, elas não tinham nada, né? Não, elas tinham, porque elas estavam com a lâmpada acesa. Depois, quando precisou, estava apagado, né? Não tinha mais nada. Na hora que precisou, do vamos ver, estava sem nada. Estava sem nada. Então, a questão é mais o seguinte. Então, me parece que a parábola, ela está falando muito mais dessa questão da pessoa ser comprometida com a perspectiva da volta de Cristo. Sim, é um contexto. Conforme eu disse na introdução, o capítulo 25, ele está diretamente ligado, porque na realidade o 25, não vou atrapalhar as suas respostas, o 25 e o 24, eles estão diretamente ligados, né? É que há uma divisão aí histórica, mas o 24 e 25 é uma coisa só, um ligado direto no outro. Tem a tal de Salma, que é a Salma. A mulher mais linda do planeta. Ela fez uma pergunta. Quando fala que as 5 nécias loucas e imprudentes foram comprar o azeite,
O que significa que o Espírito Santo não se pode comprar? Ou seja, talvez, por exemplo, se você for pensar nessa questão, contexto, azeite, Espírito Santo, e aí, vamos ali no armazém comprar? Então não se vende. Então, assim, sim. E aí, o que você acha? Vamos lá, novamente falando sobre a perspectiva da interpretação do William MacDonald. Agora é tempo de eu me preparar, agora é tempo de eu buscar o Espírito, agora é tempo de eu orar, agora é tempo de eu jejuar. E aí agora não dá mais tempo. Você teve a vida inteira para você fazer isso. Você teve fazer as coisas fora de hora. Você teve, é agora, a hora é agora que você pode. A hora que ele chegar já foi, não tem mais jeito. Então, é esse contexto que o William MacDonald na terça-feira nós estávamos tendo um momento lá em casa com o Moisés, o Eliel, e acabou surgindo uma frase interessante ali, que depois uma irmã até replicou no Facebook. E tem coisa que a gente fala assim, depois você pensa, puxa, que frase legal, né? O Evangelho é para quem? O Evangelho é para os vivos. Quem morreu não tem Evangelho mais para ele. Você tá entendendo? A gente estava falando sobre essa questão de você ir fazer velório da pessoa que é descrente. Então, assim, não adianta eu querer falar do camarada que partiu. Falei, gente, olha, nosso querido aqui, ontem a história dele se encerrou. Agora eu quero saber da sua história, porque ele não vai se converter mais. E nem eu tenho o poder de chegar ali e falar determinadas coisas, lavar o currículo do camarada. Não tem essa. Então, o Evangelho é para quem? O Evangelho é para os vivos. Quem já decidiu, já viveu a sua vida, já decidiu através de como ela viveu, né? Sem fé ou com fé, terminou. É o caso do Salmo. Você que nos faz a pergunta. Tem hora para as coisas. A Bíblia fala isso, né? Isaías 55, 6, né? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto ele está perto. Deixe o ímpio o seu caminho. Ou seja, o tempo é agora. A gente estava falando sobre salvação na terça-feira. As pessoas ficam com aquele papo, o cara está fora da igreja, afastado, e as pessoas ficam lá, não, na última hora ele vai ter uma chance, na última hora ele vai ter uma chance. O cara que estava, né, você vê vídeos na internet do cara que estava falando no celular, o outro chegou atrás dele e pá! E aí? O camarada assim, nem sabe nem de onde veio. Ele acorda lá do outro lado e fala assim, aí, que isso? O que eu estou fazendo aqui? Eu me lembro de uma vez eu estava viajando para a Europa e o avião estava exatamente em cima do deserto do Saara. Rapaz, era um Boeing, um 747, e eu peguei uma turbulência que foi a pior da minha vida. Mas foi uma turbulência, meu amigo, que em alguns momentos o avião estava indo assim, de repente ele pegava e fazia assim, ó. Então todos os órgãos chegavam ao céu da e começou a abrir aquelas comportas e cair coisa, e a aeromoça que estava com carrinho de bebida, de suco, virando aquilo, uma correria, cair em cima dos... correria aquele negócio. Bom, só deu tempo de eu fazer assim, ó, Senhor, nem fala nisso agora, vai perdoando de A a Z, porque na hora que cair isso daqui já era. É muito rápido, isso é conversa para muito. Ou seja, tem um tempo para as coisas. Ou seja, e a questão é essa, né? É que a pessoa que ela está descompromissada, é aquela coisa, por exemplo, tem pessoas que compram casa de praia, por exemplo. Eu tenho pavor, porque eu gostaria de ter, mas eu falo assim, rapaz, isso pode me desviar. Isso pode me levar isso pode me levar para uma negligência, para uma coisa assim, de repente, daqui a pouco a igreja está lá. É engraçado como que as coisas mudam, né? Antigamente, folheto de plano de salvação era o seguinte: igreja, tal, céu, portal, tal. E a porta larga era tipo uma foto do Play Center e tal. Vocês lembram disso? Os folhetos de evangelização antigos, assim. E o tempo foi mudando. Poucos dias o pastor estava comentando comigo e falou assim: pastor Nando, a gente vai ter que lidar com isso, não tem jeito. Esses dias o irmão ligou para mim e falou: pastor, faltei do culto ontem, não foi. Aí ele falou: por que foi, irmão? O meu filho arrumou um chororô no banco de trás do carro lá, uma gritaria, tive que parar com aquele menino lá no shopping e tal.
Essa é virgem imprudente, retardada. Nécia, louca, vacilona. O texto de Eclesiastes, o 9:8, está dizendo assim, ó, em todo o tempo. Sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Jesus disse para Marta, todo aquele que vive e crê em mim. Para quem é o Evangelho? Para os vivos. Para os vivos. Esse texto, Ricardo, em todo tempo sejam alvos os teus vestidos, nunca falte o óleo sobre a sua cabeça, ele tem contexto na parábola, porque ele é um contexto, esse eram vestimentas para a festa. Tá? O judeu ele tinha que estar de roupa branca para ir na festa, bonitão, cabeça ungida e tal. Tanto é que esse texto vai estar naquele contexto. Vai, pois, come, bebe, ou seja, as roupas de celebração. Você tem que estar de cabeça ungida, roupa branca e tal, roupa para festa. Lembra lá aquela outra parábola das bodas? Amigo, como é que você entrou aqui sem ter vestes sociais? Bicão. Você até passou pela da lâmpada lá, mas aqui. Vada. Assim, tem uma pergunta aqui, Fernando. Esse aqui fez primeiro, na verdade. Pode ir. Olha só. Se pegar a lupa aqui, se as 10 virgens eram amigas da noiva, como era a tradição também, também podemos interpretar o quanto o amigo pode não cooperar se dispõe a instalar. Esse pode ser o pensamento que é o contexto. Eu não consegui entender. O Jonathan, pelo Instagram, me perguntou. A ideia é que tem pessoas que podem. Os amigos dentro da igreja também podem tirar. Sim, exatamente. A ideia é essa. É se tem amigos dentro da igreja que podem, de alguma maneira, não cooperar para a salvação da pessoa. Sim. Sim, tem. Cuidado, porque chamado essa não está na Bíblia, mas podia estar. Diga-me com quem anda. Não está não. Essa está na Bíblia, não. Tem o Evangelho de São Fernando. Vai ter o quinto Evangelho. Vai dizer o seguinte, né? Olha, as más companhias corrompem os bons costumes. E esse pessoal está dentro. Um apontamento que eu quero fazer aqui, dentro do que foi falado na pergunta da Salma, alguém pode falar, pô, e o ladrão da cruz? Né? Essa coisa do último momento ali e tal, dentro do que você falou aí também, pastor, na resposta da questão da Salma. Pô, e o ladrão da cruz? Esse camarada foi ali, na última hora e tal. Mas vamos lembrar do seguinte. Foi 6 horas. Na reta final. Mas vamos lembrar do seguinte, pessoal, essa pergunta já me fizeram no passado e tal, numa conversa. É o seguinte, os contextos são diferentes. Aqui está falando de quem é de dentro, tem toda a oportunidade para se preparar e é negligente. É apenas, vou trazer para o nosso contexto, para já trazer para a aplicação. É apenas um frequentador de igreja. A igreja tem um ambiente legal, o pessoal da igreja geralmente é um pessoal bacana, as palavras são incentivadoras, até mesmo quando o pregador, o pastor dá uma dura, você vai ver que é algo que te leva para uma conduta moralmente correta e tudo mais. Quando a Bíblia, né, traz aquelas prensas e dói um pouco, você vê que tudo é caminhando para algo moralmente correto. Então você observa isso. O fato é, Fernando, que o Evangelho é tão bom, ele é tão bom, que ele é bom até para quem não é salvo. Ou seja, na verdade, ele é tão bom que ele melhora até a vida do camarada que vou me comprometer só um pouquinho. Exato. Traz um equilíbrio moral para o cidadão. Traz uma organização para a vida. Então isso faz com que? Faz com que o ambiente igrejeiro se torne um ambiente legal. Por isso que Jesus, eu até acredito que é a doutrina, porque você sabe que os psicólogos eles costumam falar que na verdade a pessoa não se converte, mas você começa a andar com tanta gente que não fuma, que não bebe, você acaba assimilando o ambiente, só que a Bíblia não diz
que o fato da pessoa estar em Deus é por isso. A Bíblia diz que ela nasceu de novo, é outra perspectiva. Tanto é que você vai perceber, o simpatizante pode até ficar durante um período na igreja assim. Agora, é o nascido de novo que permanece, que experimentou mesmo assim, a graça de Deus. Essa pessoa, às vezes me perguntam isso, né? Pastor, uma pessoa pode perder a salvação? Entendeu? Vamos pensar uma coisa, como que eu vou perder uma coisa que não foi eu que conquistei para mim? Eu perco aquilo que eu conquistei, agora a salvação, para você olha assim, foi Cristo que nos deu, então eu fico olhando. É um dom, né? Não, eu fico pensando assim, eu sou do meio pentecostal, eu sigo a nossa linha, eu acredito, na verdade eu penso assim, se a pessoa perdeu, eu acho que ela nunca foi. Você estava no nosso meio. Mas existe uma curiosidade aí. Vem fazer a pergunta aqui, pastor. Se 5 eram Não, porque senão o pessoal lá não ouve, aí fica fora do contexto. eu vou jogar para vocês aí. Nós estamos fazendo justamente para fazer eles. isso não. Pastor Eu Marcelo. não queria fazer. Não, mas a gente precisa, porque senão o pessoal Eu não queria jogar lenha na fogueira. Não, Segundo o que o pastor Orlando está falando, eu queria entender o seguinte: se essas 5 lutas. Só uma coisa, hoje eu estou aqui como livre pensador. Não, por isso mesmo. Não é só o presidente, é o pastor. Não, o pastor aqui da comunidade. Obrigado, o pastor da comunidade é ele. Eu só queria entender a colocação do seguinte, que o senhor disse sobre não perder a salvação. Que parece não estar no contexto da tema de hoje, mas está. Por quê? Se as 10 eram virgens e nós entendemos que as 10 fala sobre a igreja, como é que 5 que eram virgens, que era igreja, porque o que demonstra elas serem igrejas, elas serem virgens e carregarem as lamparinas. Num certo momento se perdeu, não se buscou o azeite, que pode se comparar ao Espírito Santo, e agora perde, não entra. Ou seja, elas tinham azeite, deixou acabar o azeite, não tinha estoque. Então significa o quê? Que uma vez virgem, no meu entendimento, essa é a minha pergunta, pode ou não pode, se elas não perder? E a pergunta qual é? Elas são virgem, eram igreja ou não eram igreja? Pronto, essa é a pergunta. Se as 5 loucas, elas eram uma igreja ali ou não eram uma igreja? Agora deixa eu só, para não ficar 1 a 1. Vai que é tua aí, você é o pai da criança. Irmãos, vamos voltar lá no começo. Objetivo. Qual que é o objetivo da parábola? É definir quantidade? Não é. É definir quem é salvo, quem é... Não. O objetivo da parábola é advertir sobre a prudência e a prontidão. Prudência e prontidão. Então, quem era igreja é quem entrou. Quem ficou de fora é porque não era. Porque eu costumo dizer assim, esse foi um dos primeiros entendimentos que eu tive sobre essa questão de salvação. A Bíblia fala em Efésios 1,14 que o Espírito Santo é o selo, é o carimbo, e não o Espírito Santo como o batismo com o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo que a pessoa recebe quando crê em Cristo. Porque se não receber, como é que você vai crer? Inclusive, a teologia reformada coloca esse selo como o batismo. Aí é o problema deles. Nós pentecostais é que pensamos um pouco diferente, mas na teologia reformada é assim que eles acreditam. Não, mas eu estou falando do selo, sim, não como batismo. Sim. O selo como a garantia de que a pessoa é de Cristo. Sim. Porque assim, o que acontece, Fernando? Eu costumo dizer que assim, quando o correio recebe uma carta sua, ele bate um carimbo nela, ele está dizendo o seguinte: isso aqui agora é propriedade nossa, nós estamos nos comprometendo com você pagou aqui, a entregar lá no lugar que você falou. Carimbo, selo, está marcado, é dele. Então, assim, a gente não pode misturar as questões, e esse é um problema às vezes da gente. A gente pega um texto, a gente quer falar de prosperidade, de salvação, de revelação, de tudo no texto, e o texto às vezes o que? Ele tem a objetividade dele. Se a gente quer falar daquele assunto, nós temos o quê? Outros textos da Bíblia.
isso falar em outros textos. Então, assim, Regra de hermenêutica. regras de hermenêutica. Então, eu penso assim, que a finalidade desse texto não é definir se a pessoa perdeu a salvação ou não perdeu a salvação. E em nenhum momento Jesus está dizendo, eu até falei aqui no começo, a noiva não é citada. A noiva não é citada. Então, assim, a gente falar que essas virgens são, como é que fala? A igreja, essas virgens são pessoas que foram convidadas para o casamento, para as bodas. Então, assim, A ideia fala que elas entraram, outras não entrou, né? Muito se compara com a igreja pelo fato de umas ter entrado e outras não ter entrado. E as mesmas que entrou, elas também poderiam não ter guardado azeite, porque cabe a elas guardar o azeite e não ao noivo. Cabe a elas terem estoque ou não. Então a ideia talvez de alguém pensar sobre ser salvo ou não, nesse contexto da parábola, mas o problema desse, Marcelo, nós temos uma verdadeira paixão por julgar. Rapaz, não estou dizendo que é o seu caso, estou dizendo o seguinte, é que um tanto de texto da Bíblia, que você vê as pessoas lêem o texto e já quer saber, o que está falando, e não tem, é só a vinda do noivo que vai revelar. Mas o texto não está julgando, pastor, que quem entrou Não, e quem não entrou? não. De quem entrou e quem não entrou? Não, o texto não está julgando, o texto está advertindo. Tanto é que, como que termina Ele o texto? constata fatos, né? A palavra não é julgar, a palavra não é julgar. Ele constata fatos. Qual que é o último? Leia pra gente, qual que é o último versículo do texto? Vigiai. Entendeu? Ou seja, tem a possibilidade. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Ou seja, então... É a relação de vigilância. Exatamente. Faltou para elas a vigilância. Se elas tivessem vigiado, entraria às 10, não às 5. Isso. Então aí, responsabilidade pessoal. É o fato. Fatos. O noivo vem, não se sabe o dia e a hora. Na cabeça do ser humano ele está atrasado, mas meia-noite é meia-noite. Aí a pessoa pode pensar, mas meia-noite é a hora de chegar ao noivo? Cara, ele é o noivo, ele chega a hora que ele quiser. Entendeu? É ele que dá o tom da música, é ele que dá o ritmo da música. Na verdade, esse alongamento do horário está ligado à questão da longanimidade de Deus. Longanimidade. Ou seja, o juízo eterno, quem vai poder chegar um dia diante de Deus e falar assim, nossa, o senhor foi um negócio rápido, ou seja, rapaz, não deu tempo para nada. Não teve, não. Então, só, tá aí. E nesse contexto, revela isso, a longanimidade de Deus, a paciência de Deus, e revela também a paciência do crente, no sentido de aguardar o momento, entendeu? E revela o que também? A negligência de pessoas que, mesmo tendo tempo, não se prepararam. Entendeu? O tempo está aí, elas não podiam, entendeu? E aquele negócio, né? Quando Jesus chega dos discípulos lá no Getsemane, fala, vocês estão dormindo? Porque aquilo, tem gente que dorme, que dá umas osciladas e tudo, mas preparou uma jornada, uma caminhada, tem uma história com Deus, tá? E aí, mas o noivo, tá? Puxa, eu estou dormindo, mas eu tenho um depósito, eu acordei, minha lâmpada está acesa, tá? Agora tem gente não, que está dormindo, e não e trabalhou. enquanto ela está dormindo, porque isso não dá essa ideia, por exemplo, assim, é estranho, mas porque se você ficar especulando, aí você olha, por exemplo, elas dormiram, quando elas acordaram, como que estava a lâmpada delas? Vazia. Oi? Vazia, apagada. Apagada, certo. Mas será que as que tinha azeite em reserva estava apagada também? Está entendendo? Ou seja, seria uma coisa como, vou viajar, estou dormindo em casa ou estou dormindo no ponto do ônibus, né? Quem está dormindo em casa está dormindo porque é assim, é imprudente. Imprudente. Quem está dormindo, cadê? Mala, Já está na rodoviária, né? Rodoviária. Já está na rodoviária para viajar, o outro está dormindo na rodoviária, o outro está Mas na cama dele, cara,
Elas dormiram, tudo bem, beleza, apagou a lâmpada de todo mundo. Só que na hora que, eis o noivo, eu assim, rapaz, é difícil para mim acreditar que a lâmpada daquelas outras meninas tinha apagado. Até pela abundância de azeite delas, elas deviam estar com a lâmpada acesa. O problema das outras é o seguinte, é que apagou e elas vão pedir, ó, dá o azeite de vocês, vai não dar. Aí elas vão sair para comprar com tudo. Outro Perdeu fato. o bonde, né? É uma série de fatos, né? O noivo vem aparentemente atrasado, mas não é. De jeito nenhum. Todas tiveram a mesma oportunidade, a mesma instrução, a mesma cultura. Se não tiver preparado e quiser preparar na última hora, não há tempo. Porque tem então, gente... para mim, as lições estão mais ligadas a esses aspectos. São os fatos. Os fatos. E não necessariamente, alguns aspectos que às vezes a gente aborda, essa questão de quantidade, essa questão mesmo, né? Salvação. 5 não moderadas. 5 medidas, tanto de azeite, pouco azeite. O fato é que a parábola fala dessa não, mas o condenação fato de é o quem seguinte, entrou e quem não entrou. Isso. Ela trata muito sério isso, de quem entrou e quem não entrou. Não preparou, mas o fato, se não preparou, não vai entrar. Essa é a caminhada. O que o texto está querendo dizer é, independente dessas questões do azeite, o que significa, o que não significa, o que o texto está querendo dizer é o seguinte, é que quando Jesus voltar, vai ter gente pronta e vai ter gente que vai ficar fora. Vai ter gente, porque se você for pegar, se você pegar um contexto de casamento, é o seguinte, existiam com certeza muitas outras pessoas da cidade que nem estavam naquele contexto ali. Então, e aí essa é a questão. Essa parábola é uma parábola para crentes. É isso que eu ia falar. Isso tem endereço, não tem nada a ver com quem está lá fora. Por isso que eu coloquei, eu fiz questão de citar do ladrão da cruz. Não é para aquele tipo de gente, é para quem está dentro, está ouvindo. Posso contextualizar? Vou contextualizar aqui. Eu sou orador, então vou contextualizar. Vou puxar para mim agora. Ó, é o seguinte, nosso horário, primeira coisa, nosso horário já estourou, não olhe para o seu relógio. Olha só que interessante. Quando você traz para o dia de hoje é dia 7 de maio, isso, 7 de maio, eu me preocupo, eu estava conversando com o pastor há uns 15 dias atrás, o pastor Orlando, é o seguinte, tem gente falando, puxa pastor, como é que vai ser quando a igreja voltar a ter os cultos por causa dessa quarentena, essa coisa toda e tal? Aí eu olhei para ele e falei assim, vou ser muito sincero nessa. Tem muita gente que nem vai voltar. Tem gente que vai falar assim, puxa, hoje não vai dar para ir para a igreja, não sei o quê. Peraí, eu abro o celular aqui, está tendo a transmissão do culto lá. Hoje eu cheguei com uma unha encravada, mas porque passou um tempo tão grande se acostumando com esse processo, não vai nem valorizar. Não estou falando que isso vai acontecer com poucas pessoas, mas vai acontecer. Não estou falando que vai acontecer com muitas pessoas, mas vai acontecer. E o que acontece? Qual é a questão aí, pastor? O fator do contexto bíblico, nós temos que observar, porque é para nós isso. A valorização de quem está dentro, tem o conhecimento, não vai ter tempo de buscar na última hora. O tempo é agora. Tem gente que está na quarentena e fala assim, puxa, quando voltar os cultos, eu vou ser um crente diferente. Aí eu vou lá, eu vou ser assíduo nos cultos. Deixa eu fazer uma pergunta, para lançar uma pergunta no ar. Se não voltar? Pois é. Já pararam para pensar nisso? Só um ano. E se for um ano? E se não surgir a vacina pelos próximos 3, 4 anos? Já pararam para pensar nisso? Pensando em Mateus 24, pensando no contexto escatológico, o 25 está ligado ao 24, como eu falei desde a introdução, o início das dores. Quem sabe se isso daqui já não vai dando um start e não tem mais volta, mas tem que começar a pintar um quadro lá em casa, que a Bruna falou assim, para, pai. Para, pai. Ué, mas é a realidade. Eu brinquei com ela, foi depois de 2 meses com aquela ameaça de vírus,
repentinamente o sol escureceu. E todo mundo pensava que aquele era um simples evento, mas depois de 15 dias a luz do sol provou, para com isso, filho, mas uma hora isso vai começar a acontecer. Quem garante que não vai estar ligado um evento no outro? E aí tem gente que vai estar esperando voltar ao que tem, como eram os cultos no passado, para poder falar, não, quando voltar eu vou ser um crente do jeito que tem que ser. A gente tem uma dificuldade na É interpretação agora o negócio, né? Eu sou leigo. Eu me lembro uma época que uma pessoa comentou comigo assim, de um testemunho de um camarada que morava numa casa e estava usurpando a casa da pessoa e tal, e ele orou muito a Deus, Senhor, a minha casa, está tomando a minha casa e tal, aí Deus usou uma pessoa que falou para ele, olha, Deus falou que vai enviar um exército lá, pode ficar tranquilo. O cara falou, se lascou, vai descer anjo lá para ver se quer. Cara, a casa foi infestada de formiga, meu amigo. Não deixa de ser o exército. Não, o camarada não conseguiu morar lá mais um mês, o camarada abandonou a casa e depois que ele foi embora, as formigas tudo subiram. É exército ou não é, né? Ou seja, é aquilo. O Senhor de todos os exércitos. Senhor de todos os exércitos. A gente olha para as coisas, às vezes a gente tem essa maneira de olhar para a Bíblia. Eu tenho dito assim, Fernando, que um tempo como esse traz cor para alguns versículos da Bíblia. Né? Porque tem hora que você olha para a Bíblia, está preto e branco esse negócio, será que vai acontecer isso e tal? Daqui a pouco eu passo o texto bíblico começa a tomar todas as cores na frente da gente. Assim. Então, uma coisa é fato, Fernando, uma coisa é fato. Outro dia eu estava falando com os irmãos, falei, irmãos, o crente tem que pensar o seguinte, seja a nossa história, ela já está determinada. O apóstolo Paulo diz, olha, que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós é de ser revelada. Ou seja, qual que é o futuro do crente? Seja pela morte, pela enfermidade, por qualquer que seja a situação, o futuro do crente é glória, entendeu? Olha, é eternidade. Então, o que a gente faz? Eu me alegro pela aflição, eu me alegro porque está todo mundo doente. Não, eu me alegro pelo fim de tudo, entendeu? Assim, eu ontem estava vendo, eu quase chorei lá vendo uma família cantando, né, aquele sinal antigo, né? Seguro estou, não tenho temor do mal, ele esconde minha vida, né? Aí, no poder de Cristo Mestre, minha vida salva está do perigo que cercá-la, ele poderá livrar. Ou seja, umas coisas que a gente cantava que trazia muita firmeza. Eu estava agora lendo a Bíblia, Fernando, lendo umas coisas assim, e cara, como que a leitura ela cerca a gente, né? Ela fortalece, ela fundamenta a sua fé. Sei lá, às vezes a gente pega assim, né, e fala, o azeite é isso, o azeite é aquilo. Eu olho assim, tudo que você puder acrescentar na sua vida cristã, acrescente. Acrescente isso, porque isso vai te conceder vida longa. Tudo que você puder armazenar de proteína, igual os caras lá na Lua, né? Eles comem um negocinho desse tamanho, se aquilo dura mais, é ração, a gente precisa de ração espiritual para se alimentar, se encher, de ter em reserva, e não ser esse tipo de pessoa que para mim, a prática da parábola é essa. Não, é isso aí. Não temos mais perguntas, mais participações? Tem uma pergunta ali que a pessoa mandou, a que hora que vai terminar? Chegou. Pessoal, valeu demais. Pastor Orlando, obrigado por estar conosco aí na retomada da nossa roda. Fernando é bondoso, pastor, obrigado por me atrapalhar aqui. Não, brincadeira, é bom bater papo. Muito bom falarmos aí sobre os textos bíblicos. Semana que vem tem mais, às 19 horas e 50 minutos, sequência da roda dos esclarecedores. Eu vou estar com outra pessoa aqui, um outro convidado, e vai ser um dos obreiros da casa. E Ceia do Senhor, do Facebook, pelo nosso Instagram. Nós vamos estar agora na Ceia do Senhor, domingo agora, às 10 horas da manhã, ok? 10 da manhã nós vamos estar transmitindo um culto de celebração a Jesus Cristo. Vamos louvá-lo, vamos exaltá-lo pela obra maravilhosa que ele fez na cruz do Calvário. E é óbvio, nós vamos cear, vamos celebrar. Se você quiser cear conosco, basta você preparar os seus elementos aí, o pão, o suco de uva, e nós vamos
ter um tempo de ministração da palavra de Deus. Estamos ministrando os Salmos, vamos dar a sequência, descansando nos Salmos. Muito obrigado pela sua participação, Deus abençoe você, todos vocês que mandaram perguntas, participaram aqui, gratidão pela participação de vocês. Quero orar pela vida de vocês e terminarmos essa edição da Roda dos Esclarecedores. Espero que podemos ter tido aí êxito em compartilhar um pouco da exposição bíblica e que isso venha a trazer para o seu coração, para a sua vida, um tipo de entendimento, um tempo de alerta, para você que se faz necessário. O noivo vem, prepara-te. Pai, te agradeço por essa noite, te agradeço pela vida do pastor Orlando, te agradeço por cada um desses ouvintes que esteve participando, Senhor, cada um desses irmãos queridos. Eu peço que a tua bênção chegue até eles e que a mensagem dessa parábola seja, Senhor, como um choque anafilático na vida de cada um, que nós estejamos nos preparando todo o tempo, Senhor, que jamais falte o azeite em nossas lâmpadas, que nós estejamos preparados, Senhor, para a hora que o noivo chegar, nós estejamos prontos para entrarmos para as bodas. Eu te louvo, te exalto pela tua palavra que nos revela o teu cuidado, o teu amor, a tua magnificência, Pai. Eu te exalto, Pai, por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Um beijo no coração, uma ótima noite, um bom descanso. Fiquem todos com Deus. Amém.